filhotes, como é que vocês estão, meus queridos? Estamos mais uma vez aqui presentes com um presente de ano novo para vocês, né? Um ano novo bem passado, né? Porque hoje já é dia 17, acho que é dia 17 de janeiro de 2026, gente. E vocês sabem que data é essa? É o aniversário do canal! Pois é, vocês estão aqui mais uma vez. Quer dizer, eu não sei se vai estar ao contrário para vocês. Eu acho que o tema do nosso vídeo vai ser 2 mais 2, sabe por quê? Porque a gente está fazendo 4 anos de aniversário no canal, gente. Embora a gente não seja tão presente assim no canal, a gente decidiu fazer um vídeo exatamente para parabenizar essa data, né? Porque a gente parece que só faz vídeo anual, né? Como em todas as férias. Por exemplo, o último vídeo foi dia 28 de janeiro de 2025, gente. Então é muito tempo. Aí agora a gente tá aqui dia 17 de janeiro de 2026 para poder dar esse aniversário para vocês. Mas não é só o aniversário do nosso canal, é o aniversário de vocês também, sabe por quê? Porque vocês que fazem essa família. Vocês fazem parte da história desse canal, embora a gente não faça tanta parte assim, né? Mas vocês fazem questão de assistir, mesmo a gente ficando com vergonha depois, né? Exatamente, quando comenta, eu vi seu vídeo, a gente fica assim meio sem graça, assim, né? Mas a gente fica feliz de saber que vocês estão fazendo o máximo para apoiar a gente, para estar presente, pra gente se sentir amada mesmo. Sem vocês a gente não estaria aqui, né? Afinal, vocês que assistem nosso vídeo, vocês que curtem. E como tema desse vídeo, além do 2 mais 2, a gente vai falar sobre preocupações da adolescência sendo melancólica. Para quem não sabe, eu e a Sara somos melancólicas. Quer dizer, toda a nossa família é melancólica. Só que eu e a Sara somos melancólicas e um pouquinho de fleumáticas. Pra quem não sabe, melancólica faz parte de um grupo de... Eu não sei como é que se denomina isso, mas é um grupo com 4 nominações, acho que é isso, pra descrever como é que a pessoa age, que se chama temperamentos. Aí é o fleumático, o melancólico, o colérico e o sanguíneo. Essas nominações descrevem um pouco da personalidade de algumas pessoas. Tipo aquela pessoa que é muito agitada, assim, que anima a galera, ela pode ser provavelmente colérica ou sanguínea. É mais para o lado de sanguíneo. O colérico tá mais pra tipo liderança. Melancólico já fala por si mesmo, né? Aquela coisa melancolia, assim, um pouquinho de drama, sabe? Mas não significa que a pessoa é triste, tá? É só o aspecto dela é um aspecto mais pensativo, mais calmo, mais na dela, mais tímida às vezes. Por exemplo, a gente, né? Isso tá aqui o caso vivo, né? E o primeiro tema que a gente vai abordar é vida indo para o 3º ano. Para quem não sabe, esse ano de 2026 a gente vai estar iniciando o 3º ano do ensino médio, gente. Pois é, ano que vem a gente já vai estar saindo ainda, na verdade, esse ano, basicamente, né? Porque depois que terminar a formatura, a gente já terminou o ensino médio. E aí é sempre essa pressão, né? Tipo, 3º ano, caraca, a gente vai ter que pensar em um monte de coisa depois, a gente já vai sair da escola tantos anos, indo pra escola, tendo o desafio de estudar, estar presente, prestar atenção, fazer prova, passar por umas 4 formaturas já, ou 3, eu não me lembro. Minha mente já tá ficando velha. Pois é, e aí é o 3º ano pra gente. E tipo assim, pra gente parecia estar tão longe, a gente estava no 1º ano do ensino médio, a gente pensa, tá longe ainda, né? Só que já passou todo esse tempo, agora a gente já chegou no 3º ano e a gente não sabe nem o que a gente vai fazer da vida, porque tem trote, tem roupa do 3º ano que tem o nome, os negocinhos, né? Tipo assim, é muita pressão, porque aí isso já vai abrindo sua mente pra você lembrar que você tá saindo da escola, entendeu? Que você vai se formar, que você vai ter que achar uma faculdade pra
assim, além desse negócio que a gente vai sair da escola, a gente ainda vai ter matéria mais complicada ainda. Bom, dizem que o segundo ano é pior do que o terceiro, né? Mas como a gente ainda não entrou nesse mundo do terceiro ano, então não dá pra saber. Talvez nas férias do ano que vem, ou nas férias desse ano, no caso do desemprego, né? Porque eu e a Raquel vamos estar, digamos assim, desempregadas, já que a gente vai ter saído da escola depois da formatura. Então, provavelmente nas férias desse ano, no final de dezembro, ou até em janeiro do ano que vem, vocês possam ter qual é a nossa opinião sobre o terceiro ano. E aí, é isso, tipo assim, nós como adolescentes melancólicas temos um problema, ainda mais o que agrava essa situação é que somos gêmeas. E eu não sei se é com todos os gêmeos, mas para eu e a Sara, que somos gêmeas, a gente cresceu muito juntinha, tanto que isso acaba atrapalhando as pessoas de interagirem com a gente, acharem que a gente não estava interessada em se abrir para a pessoa. Mas nunca foi isso, é só porque a gente é tímido e a gente não sabe muito como interagir com as pessoas, como fazer uma amizade, tipo, como que se começa uma amizade? Como é que eu vou conversar alguma coisa sem saber se a pessoa quer conversar comigo também? E exatamente por esse medo das pessoas não quererem adentrar muito na nossa amizade aqui, isso fez com que eu e a Sara tivéssemos mais, sabe, como se a gente não prestasse muito para as pessoas quererem ter uma amizade. E isso meio que deixou a gente meio para baixo, assim, durante todo esse rumo da nossa vida, até aqui, né? Porque graças a Deus a gente pôde fazer umas amizades que na nossa igreja e algumas na nossa escola que realmente estão dispostas a interagir com a gente, a estar presente com a gente. A gente não entende muito por que elas escolheram fazer amizade com a gente, porque como a gente acaba sendo melancólica, isso faz com que a gente meio que pense, mas por que a gente? Tipo, a gente é muito o do porquê, o do não ser. A gente se questiona muito, talvez até um pouco exageradamente. É mais complicado, né? Porque a gente ainda não entende por que eles decidiram fazer amizade com a gente, mesmo com a gente do nosso jeitinho, sem graça, assim. Mas ainda assim a gente fica feliz. Eu não sei muito o que abordar mais sobre o terceiro ano, mas é isso, gente. A gente tá um pouquinho com medo exatamente por esses fatores, mas a gente crê que vai dar tudo certo. O problema também é que as pessoas botam muita fé na gente. E até uma fé muito avançada pelo que a gente acha da nossa capacidade. E de pressão também, né? Porque se nós também não acreditamos em nós, por que a pessoa tá acreditando na gente? Tipo, a gente não é inteligente, assim, tipo, uau, ela é ótima nas matérias, ela sabe de tudo, ela sabe fazer cálculos. Não, a gente só é esforçada, só isso. Pois é, e aí acaba que os professores gostam da gente e aí a gente consegue não interagir, porque a gente não conversa muito com os professores, mas acabam que eles gostam da gente e aí eles, não é que eles viram um puxa-saco, mas é que eles, sabe, eles dão mais importância pra gente, mas não como favorecendo a gente por ser comportada, mas vendo o nosso esforço. E aí a gente, digamos que exatamente por a gente ser tímida e ser esforçada, isso acaba fazendo com que ajude, assim, por assim dizendo, ajude a gente a ser melhor na escola. Porque a gente, estando no nosso cantinho assim, mais separado dos outros, a gente consegue focar mais, porque não tem com quem a gente conversar. Então, porque geralmente as pessoas que são, digamos assim, mais populares, elas conversam durante a aula. Então acaba não prestando atenção e ainda tirando a atenção do professor e o professor assim consequentemente tirando ponto por desobediência. Entrando nesse papo de amigos, o próximo tópico é sentimentos em relação a amigos. Como a gente já tinha comentado, a gente não vê o porquê das pessoas terem nos escolhido para fazer amizade, mas a gente vê a importância nisso
de fazer amigos, exatamente para ter convivências, para ter vivências, para contar para os nossos futuros filhos, para ter os tios, assim, como eu estava conversando com meu amigo que eu fiz esse ano, a gente fica brincando, ah, você vai ser o tio do meu filho, hein? Ah, você vai ser a tia do meu filho. Exatamente por isso, sabe? A gente quer viver isso, mas a gente não consegue, porque a gente fica muito no nosso mundinho, como as pessoas dizem. A gente acaba se fechando um pouco para abrir novas, sabe? Viver o constrangedor da vida, que se traz memórias boas. O constrangimento às vezes leva à alegria de lembrar, nossa, aconteceu aquilo naquela época, né? Foi muito engraçado. E a gente Você ri tava junto, lá, assim, sabe? Mas, infelizmente, a gente ainda não chegou nessa fase de se abrir totalmente para as nossas amigas. O que é uma pena, né? Porque a gente realmente gostaria de fazer parte desse grupo. A gente tem uma amiga chamada... eu tava pensando esses dias, nossa, como eu gostaria de ter uma filha, um filho igual ela, porque ela é uma pessoa agradável de estar perto, uma pessoa engraçada. Tipo, a gente se compara muito às pessoas e aí a gente vê ela assim e aí a gente não consegue enxergar por que a gente não consegue ser assim também, entendeu? Pra fazer amizades igual eles fazem, assim. ela tá aproveitando a adolescência dela, rindo, criando memórias. Já eu e a Raquel vamos fazer 18 anos ano que vem e a gente tá aqui. A gente passou a nossa adolescência toda, incluindo esse ano, porque a gente esse ano acabou de começar, né? Então nós ainda não sabemos como é que vai ser esse ano. Esperamos que seja diferente, mas dos anos passados que foram a nossa adolescência, nós não criamos tantas memórias quanto outras pessoas que estão cheias de memórias com os amigos, risadas, lembranças. Mas tá dando certo, assim, aos poucos. Não é à toa que a gente já conseguiu fazer alguns amigos na escola, mas são pessoas muito importantes pra gente, mesmo que não pareça, porque a gente não sabe interagir muito bem, não sabe demonstrar muito bem, entendeu? A gente pensa mais do que demonstra. É isso. A gente gostaria muito de viver coisas com eles, viver mais coisas, sair, só que a gente é muito medrosa pra sair por aí, pro shopping e tal. A gente, inclusive, já perdeu muitas oportunidades legais, oportunidades incríveis, só por medo de sair com eles, por medo de passar vergonha. É uma coisa bem chata, sabe? Tipo, um colérico, um sanguíneo conseguiria fazer isso de boa, porque eles não têm esse negócio de ficar se impedindo. Além de que eles é que fazem o grupo, entendeu? Porque já que eles são às vezes líderes, por exemplo, da parte do colérico, e animados e bem extrovertidos, eles acabam fazendo amizades com mais facilidade e até liderando o grupo dos amigos. E é isso, eu acho que deu pra ver um pouco tanto que é complicado pra nós como melancólicas em relação a essa parte dos amigos. Mas também passando para essa parte anterior a essa dos amigos, a gente tinha comentado sobre o nosso futuro, que isso envolve emprego. Emprego, a gente não sabe. Tipo, a gente viveu todo esse tempo passando pela escola, vendo pessoas saberem o que querem fazer e tal. E a gente no terceiro ano a gente ainda não sabe o que a gente vai fazer. Claro que já passaram ideias do que a gente queria ser. Eu acho que a gente já pode até ter comentado no último vídeo que a gente postou sobre talvez a possibilidade de ser veterinária. No meu caso, por exemplo, a possibilidade de ser veterinária, a possibilidade de ser arquiteta, a possibilidade de ser policial. Sim, gente, policial passou pela minha cabeça. E até bombeiro. Logo eu que não sou corajosa, né? Mas fazer o quê? E eu também já passou a ideia de ser veterinária também. Não esses dias, mas ano passado, há um tempo atrás, eu tava pensando em ser médica. Mas eu e a Sara não conseguimos lidar com pessoas, entendeu? A gente não consegue. Eu acho que a gente pensa mais no que elas vão pensar sobre a gente,
do que pensar nelas, entendeu? E isso acaba sendo bem difícil pra gente, atrapalha o nosso progresso em sair dessa área da timidez. Por isso que eu meio que desisti da medicina, porque eu não sei lidar com gente, eu não sei lidar com doenças, eu detesto lidar com gente, além de que nos limita das possibilidades de empregos. Porque se você for parar pra pensar, a maioria dos empregos tem que lidar com gente. Mas enfim, entrando assim também nessa parte de que a gente não sabe lidar com gente, tem a parte de que a gente tem a bateria social muito baixa, tipo assim, a gente tá aqui se divertindo e tal, aí do nada, assim, aos poucos, nossa bateria social começa a acabar. Aí a gente fica só observando, fica mais parada, tipo, só, sabe, nem comenta muito, dá uma risadinha assim, sabe, só pra não deixar a situação chata. Mas é muito complicado pra gente quando a bateria social acaba e aí as pessoas começam a comentar e tal, tipo, por que você tá triste? Não é que a gente tá triste, a gente só tá na nossa, entendeu? A bateria social acabou, a gente não consegue mais ficar interagindo, sabe? Melancólicos tem muito disso, bateria social baixa, que é bem chata também, porque a gente às vezes tá numa situação que a gente poderia estar se divertindo, tá interagindo, rindo, mas aí a gente tá aqui, tipo, sabe, só vivendo, sobrevivendo. Nós quase não nos envolvemos em eventos, em estar junto com as pessoas. Aí a nossa bateria social já é baixa e aí nos quebra. E aí é bem complicado, sabe? As pessoas não entendem, elas ficam comentando, tipo, você tá triste, por que você tá tão quieta? A gente só tá vivendo, tá, gente? Não é que a gente não gosta de vocês ou algo do tipo, é só porque a bateria social acabou, entendeu? Entrando em outro tópico, temos crise pré-adulta. Isso entra também na parte do terceiro ano, né? Eu acho que foi bom começar pelo terceiro ano, porque eu acho que engloba vários temas. Tem esse negócio da pressão, né, gente? As pessoas ficam perguntando, você já sabe o que você vai fazer? Você devia fazer tal coisa. Eu acho que você combina com isso aqui. Eu acho que as pessoas não entendem muito dos melancólicos, do que passa na nossa cabeça. A todo tempo a gente tá pensando, refletindo, relembrando, remoendo coisas ruins, coisas boas. E aí acaba que isso impede um pouco da gente passar pra frente o que a gente poderia estar evoluindo e transformando em um emprego. Eu não sei se essa frase fez sentido, mas na minha cabeça fez. Mas é bem complicado pra gente essa coisa, porque as pessoas comentam tanta coisa do que a gente poderia ser, mas elas não entendem que na nossa cabeça não é tão fácil assim, gente. Tipo, a gente pensa em várias coisas, mas nós somos bem pessimistas, um pouco até egoístas, em geral, entendeu? E eu acho que pessimismo é um pouco da característica, ou é de fleumático ou é de melancólico, eu não lembro. Mas é bem complicado. Inclusive, esse vídeo não engloba todos os melancólicos, porque cada um pensa de um jeito. Inclusive, nós temos uma amiga que ela é melancólica, mas ela até que é bem virada. Tipo, ela já escolheu o que ela quer ser. Inclusive, ela saiu do terceiro ano passado. Por isso que esse melancólico tá falando mais de mim, da Sara, do que englobando todo mundo. Mas se você quiser entrar nesse grupo de nós duas, pode entrar. Se você se identifica, então tamo junto, então, bate. Voltando pra crise existencial, a gente começa a pensar muito e nós somos seres bem pensantes, né? A gente pensa em todos os cenários possíveis, tipo, mas e se acontecesse isso? O que aconteceria? Quais seriam as reações? O que eu teria que falar? E essa crise existencial acaba afetando bastante o nosso relacionamento com o futuro, por assim dizendo. Porque em vez da gente estar pensando coisas boas, tipo, eu vou fazer tal coisa, eu vou passar numa faculdade, a gente fica, tipo, moscando, basicamente. Enquanto todo mundo tá buscando, estudando, indo atrás,
a gente tá aqui moscando, tipo, só vivendo e pensando o que eu vou fazer da minha vida, em vez de ir atrás. Isso engloba também a crise pré-adulta, né, que a gente tá chegando. Tipo, ano que vem a gente já vai se tornar adulto. E aí tem tudo que envolve vestibular, passar na prova para você poder dirigir, eu esqueci. Carteira de motorista. Tirar carteira de motorista, ir atrás de emprego, ganhar dinheiro, ajudar nas contas, ter a casa própria. Bom, isso aí não é tanto pra gente porque nós pretendemos morar na casa dos nossos pais até a gente casar. E aí, gente, é bem chato isso, porque tipo, já era pra gente estar resolvida da vida praticamente, mas a gente fica pensando muito na vida, pensando em cenários que podem dar errado, em vez da gente pensar, tipo, um cenário bom, que a gente vai viver o melhor, a gente fica pensando no pior, entendeu? A gente fica pensando, tá, mas e se eu não passar na faculdade? Quem será eu? O que eu vou trabalhar? Eu vou decepcionar os meus pais. E é isso, não tem mais o que comentar, mas eu acho que todo mundo todo mundo vive um pouco dessa crise existencial / crise pré-adulta. Então eu acho que não é só de melancólicos, mas a gente quis abordar isso um pouco da nossa visão. Faculdade é bem complicado também, né? Isso envolve um pouco do emprego. Se a gente não sabe nem com o que a gente quer trabalhar, como é que a gente vai começar uma faculdade? E eu queria começar cedo, entendeu? Eu queria começar com 17. Esse ano eu vou fazer 17 anos. Além de que tem a complicação de faculdade pública e faculdade particular. Porque a faculdade pública muitas vezes é uma complicação muito grande, porque tem uma grande variedade de pessoas que talvez não se encaixam com a gente, aí fica complicado conviver com aquela pessoa. Claro que a gente tem que respeitar, tem que estar junto. A gente não precisa amar, mas pelo menos respeitar a pessoa que está ao nosso lado e como ela é. Mas é meio complicado, sabe? E a faculdade particular tem a questão de pagar a faculdade. E ainda mais com o nosso pensamento pessimista, tipo, mas e se eu não passar? Tá, se a gente passa, nesse cenário, por exemplo, se a gente passasse para uma faculdade particular, que no caso nossos pais teriam que pagar o mesmo a gente se a gente começar a trabalhar antes, aí a gente teria que se esforçar mais ainda porque está sendo pago, a gente está pagando para estar lá. Além de que a gente teria que passar num vestibular, sendo para faculdade pública ou faculdade particular. Para a faculdade particular, a gente teria que tirar uma nota pelo menos razoável para a gente poder ter ao menos uma bolsa para poder não ter que pagar tão caro. E passar num vestibular para ir para a faculdade, a gente precisa de uma boa nota para, dependendo do que a gente acabar escolhendo, né, para poder trabalhar, para fazer a faculdade. E aí é muito difícil, gente, porque a gente não sabe com que queremos trabalhar e aí fica juntando a escola, a gente faz curso de espanhol e inglês. Eu não sei se a gente já comentou, mas a gente deve ter comentado em alguma hora. Enquanto a gente terminar a escola, a gente ainda vai estar fazendo curso. E enquanto a gente está fazendo curso, a gente vai ter que decidir com o que a gente quer trabalhar. Mas para isso, eu preciso decidir o que eu quero fazer. E aí que tá o grande ponto, o grande problema, entendeu? Porque a gente precisa escolher logo para poder começar cedo, mas é muito complicado, é muita burocracia, por assim dizendo. A gente quer uma vida boa, um futuro com dinheiro, mas depende muito do que a gente escolher para fazer faculdade. E eu não quero esse negócio, o povo fala, mas se não der certo, tenta outra depois, mas eu não quero tentar outra, eu quero ir já fazer a faculdade, que eu já vou trabalhar com ela, ter certeza que esse é o emprego, porque eu sou muito minimalista, então para mim problemas agravam a situação dos meus pensamentos, que ficam toda hora rodando e remoendo situações e problemas, além de que é uma grande perca de tempo. Tipo, imagina você escolher uma faculdade, por exemplo, medicina. Vamos supor que a gente decidiu fazer medicina mesmo aqui
não é muito a nossa praia. Aí nós estamos lá fazendo a faculdade de medicina, se passou 4 anos, a gente está prestes a se formar. Mas aí a gente viu que não é isso que a gente queria. Aí a gente tem que mudar de faculdade. Mas a gente perdeu 4 anos da nossa vida fazendo faculdade. E aí nós ainda vamos gastar mais anos para fazer a próxima faculdade que a gente escolheu. Pois é. E aí só piora a situação. Porque aí a gente fica pensando e pensando. E vocês sabem o quê? Pensando. E aí só piora. O próximo tema que a gente vai entrar é um tema que envolve bastante tópico. Bastante não, exagerei. Uns 3 tópicos, só que já era pra gente ter começado no começo do vídeo com esse tópico. Que é tipo, como a nossa mãe disse, uma retrospectiva. A gente vai fazer essa palavra sobre a versão Sara e Raquel 2025. A gente mudou muito em um ano, tipo, aconteceram várias coisas. Claro que a gente provavelmente não vai citar tudo que aconteceu conosco em 2025, porque aconteceu até bastante coisa comparado aos anos passados. Vamos começar a academia. Pois é, gente, para essas sedentárias aqui, a gente finalmente tomou vergonha na cara e começou uma academia. O bom é que é perto da nossa casa e ainda agora tem 3 academias perto da nossa casa, só que a gente vai continuar, eu creio que a gente vai continuar na mesma academia, porque a gente ficou com apego emocional a uma pessoa lá, mesmo que ela deve estar com raiva da gente, porque a gente não tá indo pra academia direito, né? Mas numa Raquel de 2024, eu nunca acreditaria que eu estaria fazendo academia esse ano, tá bom? Se a Raquel e a Sara de 2025 falassem pra Raquel e pra Sara de 2023, 2024, 2022, todos os anos passados, se a gente falasse que a gente tá fazendo academia, não, nunca que vocês fazem academia. Tipo, eu era incrédula que um dia eu realmente faria academia. Tipo, eu pensei, eu posso fazer academia, mas eu acho que eu já vou ser adulta. Mas não, a gente começou na adolescência mesmo. A gente começou, acho que no meio do ano passado, se eu não me engano. Tem sido bom porque isso tem, né, tirado a gente um pouco de casa. O problema é sair de casa, entendeu? Que a gente tem que... Eu e a Sara temos preconceito com roupas que apertam muita gente, principalmente calça. Não é nem preconceito, é agonia mesmo. A sensação da calça estar aqui agarrada na sua pele, como se ela já estivesse sendo parte da sua pele. E aí a gente tem que usar calça leg. Eu acho que o maior problema nosso é essa questão da roupa, de sair de casa. Mas até que é legal a academia, tipo, o nosso dia preferido é dia de perna. Dizem que as mulheres preferem mesmo o dia de perna. E alguns aparelhos são meio complicados, meio dolorosos, né? A academia é sentir dor, né? Outro fator envolvendo Sara e Raquel versão 2025 é ganhar um cachorro. Por incrível que pareça, a gente finalmente ganhou um cachorro, a nossa querida Luninha, que a editora vulgo eu vai botar aí uma fotinha assim da nossa querida. Ela, acho que ela tá com 6 meses. Ela vai fazer 6 meses. E ela é uma pincher, o pai dela é um pincher 0 e a mãe dela é uma pincher 1. E a gente tá muito feliz. Na verdade, a princípio a gente pegou ela achando que ela ia ser uma pincher 0, né? Mas é porque a nossa casa não é muito grande para suportar cachorros grandes, além de que os nossos pais não gostam de pelos pela casa, principalmente a nossa mãe. Enfim, nossos pais não gostam de pelos pela casa, então uma cachorra pequena com poucos pelos foi a melhor opção. E outra que a gente, desde que éramos bem pequenas, a gente já pensava em ter um pincher, só que a gente queria um pincher 0, mas mesmo assim a gente é muito feliz com a nossa Luninha. Embora nós estamos cheias de arranhões, de mordidas, de cicatrizes, mas é muito legal. A gente chega e ela começa a rodar assim, de feliz, ela abaixa assim, abaixa as orelhas
E é uma gracinha, vocês têm que ver. E tipo assim, eu acho que ela tem feito bem pra todo mundo lá de casa. Inclusive o meu pai, né? Porque embora ele não seja muito afim de ter cachorro, ele tá começando a simpatizar com a Luna. Tipo, ele começou a brincar com ela, sabe? A brincadeira favorita dela não é jogar bolinha, não é correr. A brincadeira favorita dela é puxar um pano. É cabo de Cabo guerra. de guerra. A gente tem que puxar um pano assim, ela tentando pegar pra ela. E tipo assim, ela leva o pano dela, ela tem o tal do betô. Nossa mãe que deu o nome. Que é um cobertorzinho. Na verdade, ela tem 3 cobertorzinhos. Ela mesma leva pra gente o betô. E aí a gente tem que puxar, assim. A gente não puxa com tanta força assim, né? Porque senão... É só pra brincar. Tipo, ai, nossa, você tá puxando demais. Essa é a brincadeira favorita dela. Mas ela também gosta de brincar de jogar, assim. Só que ela não traz exatamente pra gente. Ela traz, mas ela traz assim, não querendo dar a bolinha, entendeu? A bolinha ou assim, eu não sei. A gente realmente tá muito feliz com a decisão dos nossos pais de ter pegado ela pra gente. Tipo assim, era o nosso sonho desde criança, né? Tanto que quando a gente pegou ela, eu tava lá atrás, no banco de trás do carro, e eu comecei a chorar. Eu tô assim. de prova, seu cúmplice, tá, gente? Eu comecei a chorar, assim, do nada. Minha mãe até perguntou, você tá chorando? Aí eu, assim, já acabada. E eu, assim, com ela no colo. Gente, ela era tão pequenininha, gente, ela cabia na nossa mão. Tem um vídeo muito fofinho que ela era bem pequenininha, a Sarah tava brincando com ela, assim, ela começou a balançar o rabicó dela. O rabicó é o rabichinho dela, o rabinho dela, que é um cotoco, assim. Não foi a gente que cortou, ela já veio assim, tá? Mas é uma graça, vocês têm que ver. Próximo tema é medo em relação à mudança. Eu acho que todo mundo tem um medinho no fundo do coração, assim, de mudança. No ano passado, aconteceu algumas coisas que envolveram mudanças, entendeu? Mudanças na nossa vida, mudanças nos nossos hábitos. E isso trouxe um pouco de medo pro nosso coração, porque a gente não sabe o que vai vir pro futuro, a gente não sabe. Nós não sabemos lidar muito bem com mudanças, tipo, fora do habitual nosso. Tipo, se a gente cria uma rotina, é meio complicado pra gente sair dessa rotina. Com essas mudanças trouxe um pouco de angústia pro nosso coração, porque acabou mudando certas coisas que pra gente eram coisas normais e que de repente mudou tudo, entendeu? E que a gente não consegue mais viver a mesma coisa que a gente vivia antes. E como melancólicas, a gente sabe muito bem como é sofrer antecipadamente. A coisa que a gente mais faz é sofrer antecipadamente. A coisa nem chegou a acontecer, a gente já tá pensando pior da coisa. A gente começa a pensar, coisas que provavelmente nem vão acontecer, mas que a gente acha que vai se tornar real em algum momento da nossa vida. Mudanças pra gente é bem chato, embora às vezes tenha que mudanças pro bem ou pro mal, sempre vão ter mudanças. Então eu e a Sarah temos que aprender a conviver com as mudanças, a aprender a se desenvolver em meio a mudanças. Então eu espero que para esse ano de 2026 nós possamos ser versões melhores da Sarah e Raquel, versões melhores do que a gente poderia pensar, do que a gente poderia fazer. Então eu espero que nesse ano de 2026 seja um ano de bênção, um ano de vitória, um ano de conquista, de mudanças boas, de aprendizados, algo que realmente possa impactar a nossa vida de uma forma boa. Próximo tópico é a pressão de ter que dar certo. Eu acho que a gente já comentou sobre isso, né? As pessoas
por botarem muita fé na gente, acabam criando muita expectativa. E a gente também acaba criando expectativa de uma forma ruim. Por as pessoas pressionarem a gente acaba se pressionando. E minha mãe fala que ela não tá pressionando, ela realmente não pressiona a gente. Mas nós nos sentimos pressionadas. Porque eu acho que nós sentimos como se ela tivesse preocupada de que a gente não vá ser alguém na vida, entendeu? Porque a gente começa a pensar pelo pensamento dela, sendo que ela nem tá pensando isso. Não é nem a pressão dos outros, mas é a pressão que vem de nós mesmas. Tipo, nós somos as nossas próprias inimigas, entendeu? As nossas próprias haters. Mas isso não envolve só as pessoas, isso envolve o que a gente pensa mesmo. O próximo tópico é o famoso não sei. Acho que a frase que a gente mais usa na nossa vida inteira é não sei. Pra tudo a gente fala não sei. A pessoa pergunta, você quer tal coisa ou tal coisa? Aí a gente começa assim sabe? Não sei. Aí a pessoa começa por exemplo, nossa mãe tá cansada de ouvir os nossos não seis, porque ela sempre pergunta alguma coisa, a gente fala, a gente já começa com, não sei. Eu acho que se fosse descrever uma frase sobre a gente seria não sei. Eu acho que isso faz parte também dos melancólicos, porque eu acho que eles têm essa pitadinha de indecisão, sabe? Então é isso, não tem muito o que comentar, a gente só quis abordar também. O sentimento de não querer incomodar, sabe? Bom, o sentimento de não querer incomodar também é um fato bem, digamos assim, bem forte no melancólico. Porque, por exemplo, eu e a Raquel, sempre quando a gente tá lá conversando com as nossas amigas, a gente acaba não deixando que nós vamos falar alguma coisa, porque a gente fica com medo, tipo, mas e se elas não gostarem, se elas não rirem, se eu atrapalhar, se eu interromper alguém, e aí a gente acaba nos retraindo mais e não nos permitindo fazer tal coisa, que inclusive a gente já tinha comentado sobre isso, sobre não vivenciar, entendeu? Tipo, a gente fica com medo da gente acabar, claro que é da nossa cabeça, né? Da cabeça do melancólico, da gente acabar atrapalhando. Ou a pessoa se sentir incomodada, a pessoa, meio que rejeitar a nossa presença, algo do tipo, entendeu? Ou a nossa conversa, tipo, como se tudo que a gente fosse falar fosse incomodar, não fosse um assunto bem-vindo na conversa. Então é isso, eu acho que isso também fala muito do melancólico, né? Eu acho que desse tema, eu acho que não é só pra nós duas, eu acho que pra maioria dos melancólicos isso é uma coisa comum na vida deles. O próximo tópico é comparação com outras pessoas. Gente, a coisa que a Sara mais fazemos é comparar. Comparar eu e ela, comparar nós duas com outra pessoa. Como a gente já comentou, né? A nossa amiga, a gente pensando, por que a gente não é assim, né? Tipo, pra gente tudo é questão de comparação. Tudo é tipo, mas ela é melhor do que eu, ela faz melhor do que eu. Com certeza, tal pessoa gostaria mais de ser amiga dela do que eu. Então, tipo, eu acho que é bem chato conviver comigo e com a Sara, porque a gente tem muita burocracia pra conviver com a gente, entendeu? Tanto que, às vezes, a gente pensa que as pessoas acham a gente meio chata por a gente ser muito pessimista ou ser muito comparativa. Tá vendo, ó, o sentimento de não incomodar? E aí, acaba que isso também atrapalha a nossa convivência com o próximo. Porque às vezes a pessoa fica meio sem graça, tipo, da gente comentar tanto sobre que, eu gostaria que eu fosse assim como você e tal. Assim como nossa mãe também era uma melancólica tímida. Só que a gente quer ser como ela porque ela aprendeu a lidar com o sentimento de melancólico. Ela aprendeu
ansiedade, de pensamentos que envolvem comparações, que envolvem coisas que não vão edificar na vida dela, entendeu? Então, nós esperamos ser como ela, entendeu? Aprender a lidar com nossa personalidade de ser mais melancólica, assim como ela fez e como ela ainda está fazendo, porque mesmo que ela tenha mudado bastante desse fator, ela ainda continua trabalhando para vencer isso, para vencer esses pensamentos que borbulham e tal. Acabou aqui os nossos temas, mas eu não sei se vocês gostaram do vídeo, eu não sei se vocês vão assistir o vídeo, não sei se vocês vão se identificar, mas é isso que a gente pensa. Muitas pessoas se perguntam o que a gente tanto pensa no nosso mundinho e tal. A maioria das coisas que a gente pensa é isso, a nossa parte melancólica chama muita atenção. Nossa retração não é querer não estar lá, é só pensando demais ou medo de incomodar. Inclusive, outra coisa do melancólico é os sentimentos muito aflorados. Por exemplo, eu acho que a maioria das pessoas que convivem comigo já viu eu chorando, porque por tudo parece que eu tô chorando, porque pra mim tudo tem um sentimento maior, entendeu? Um apego maior. Então, eu acho que tem muito disso em mim, dessa parte do melancólico, de ser muito sentimental, sentir as coisas com mais frequência, com mais força. Eu acho que muitas vezes eu não adquiro maturidade nas minhas ações, entendeu? A gente precisa mais desenvolver a nossa inteligência emocional. Às vezes vocês olham assim pra gente e não entendem como a nossa mente funciona. Aqui nesse vídeo a gente trouxe um pouquinho da Sara e Raquel melancólica. Boa parte até. Então, a gente espera que vocês realmente tenham aproveitado o vídeo, adquirido informações sobre a gente, para poder compreender mais como a gente funciona. E a gente espera que vocês possam estar ajudando a gente a dar like. Eu não sei se vocês querem compartilhar, a gente não sabe se a gente quer que vocês compartilhem, né? Só se vocês não quiserem compartilhar, curtem pelo menos, ou compartilha pra você mesmo, entendeu? Tipo, envia pro seu próprio perfil ali, salva entendeu? O vídeo. Então, eu acho que é isso. Queremos agradecer pelos 4 e caso você não seja inscrito, por favor, se inscreva. Não vai doer seu dedo. Só aperta logo. E ative as notificações. Eu não sei se tá funcionando, mas ative. Não vai doer seu dedo, não vai cair seu dedo. Só faz isso aí, por favor. Então é isso, gente. Queremos agradecer vocês por estar acompanhando a gente por 4 anos. 4 aninhos. 2 mais 2 é 4! Pois é. Então queremos realmente, de coração, de verdade, assim, porque não faz sentido você assistir o vídeo que não vai agregar na sua vida, mas que pra gente é importante, entendeu? Porque esse canal é uma coisa de quando nós éramos crianças, que eu criei esse canal. Na verdade, a princípio esse canal era pra ser meu, né? Mas aí esse canal se tornou nosso, então tem uma certa história. Esse canal guarda um pouco da nossa história e de quem nós somos. Então a gente gostaria que vocês vissem esse vídeo com carinho. Não sei se você chegou aqui até o final. E se você chegou até o final, comenta. Fala um emoji. 2 mais 2. 2 mais 2. Não, mas esse é o título do vídeo. Mas a pessoa não vai saber que é vídeo comentário. Comenta 2 mais 2, entendeu? Se brincar até comenta 2 mais 2 é igual a 4. Pois é. Então é isso, tá? Nós amamos vocês de verdade, tá? Cada um que tá inscrito aqui. Nós conhecemos todo mundo que tá inscrito aqui. Eu acho que só tem uma pessoa que eu não conheço, ou 2, não sei. Mas é isso, gente. Obrigada por tudo. Aproveitem o dia de vocês. Eu não sei quando que vocês vão assistir isso.
agregado na vida de vocês nesse ano de 2026. E é isso. Feliz ano novo. Feliz ano novo. Atrasado. É isso, gente. Tchau.